A IPEC divulga a porcentagem de aprovação e reprovação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que está chegando ao fim do mandato. A gente recebe aqui a Yasmin Costa. Yasmin, a pesquisa também trouxe a expectativa do brasileiro para a terceira gestão do presidente eleito Lula. Quais são esses números? Vamos lá, Tiago, é uma pesquisa do IPEC divulgada há poucos dias, ontem, melhor dizendo, e essa pesquisa traz aí, como você disse, a expectativa, a aprovação da população brasileira com relação a essa gestão do presidente Jair Bolsonaro. Agora, no fim do mandato, 39% das pessoas que responderam a essa pesquisa avaliam como positivo o governo, a gestão do presidente Jair Bolsonaro, e 36% avaliam como negativo. E quando há aquela divisão ali mais específica, essa pesquisa traz os seguintes dados: 15% responderam que o governo do presidente é ótimo, 24% bom, 23% avaliaram o governo do presidente Jair Bolsonaro como regular, 10% como ruim, 26% como péssimo. Nessa pesquisa, 2% dos entrevistados não responderam às perguntas. E na comparação ali com a última pesquisa que foi feita pelo IPEC, poucos dias antes do segundo turno das eleições, Bolsonaro ele conseguiu ali um aumento de 6% das intenções ali nessa pesquisa, 6% ali das pessoas mudaram ali de opinião e avaliam agora a política do governo federal, aprovam, melhor dizendo, essa política do governo federal. E como você disse, né, Tiago, essa mesma pesquisa fez ali a entrevista, aproveitou esse momento para perguntar para a população a respeito da nova gestão, dessa terceira gestão do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e 18% das pessoas avaliam que vai ser um terceiro mandato ótimo, e o mesmo percentual, 18%, avaliam como péssimo. Vale lembrar que essa pesquisa, ela ouviu 2.000 pessoas em 126 cidades em todo o país, do dia 1º ao dia 5 de dezembro. A pesquisa tem uma margem ali de erro, segundo o IPEC, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Yasmin Costa com esses números da pesquisa IPEC. Até mais tarde. Girando os comentaristas, aqui conosco também nesta sexta-feira, Roberto Mota. Mota, bem-vindo. Como é possível comparar esses números da pesquisa com o resultado das urnas? Se tem como fazer algum tipo de comparação? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os meus colegas. Bom dia à nossa audiência. Olha, eu fiquei surpreso. Será que nem agora, nesses dias, o presidente Bolsonaro vai se livrar dessas tais pesquisas? Eu estava aqui me perguntando qual é a relevância disso agora. E será que nós vamos ter que aguentar nos próximos 4 anos, de novo, essas pesquisas, né? E se nós tivermos que aguentar, nós já sabemos provavelmente como é que vai ser, né? Ao final dos 4 anos, a minha aposta é que 100% dos brasileiros estarão aprovando o próximo governo. Quem viver, verá. Amanda? Microfone, Amanda, por favor. Está discutindo aqui a pesquisa IPEC. Vamos lá. Estava olhando aqui as curvas da pesquisa IPEC. Primeiro, as pesquisas são um instrumento usado há mais de um século para medir uma série de coisas. Então, obviamente, são um instrumento importante para saber sobre o humor popular, sobre como as pessoas se posicionam, não somente sobre políticos, mas sobre inúmeros temas. O deputado Coronel Tadeu aqui tem uma trajetória, iniciou sua trajetória na política, certamente ele sabe que são um termômetro importante até para avaliação do mandato político, para saber que caminho seguir. Então, por isso, essa IPEC aqui é reveladora e ela mostra que as curvas de ruim, péssimo e ótimo e bom, elas se inverteram no último mês. Isso é um retrato, é um reflexo do que foi uma eleição extremamente polarizada, em que 2 pontos percentuais separaram, menos do que isso, né? Separaram o ganhador, Luiz Inácio Lula da Silva, e o derrotado Jair Bolsonaro. Então, você tem aqui de outubro para agora, dezembro, o ruim péssimo de Bolsonaro caiu de 40% para 36%,
e foi superado pela curva de ótimo bom, 36 a 39. A sociedade tem uma visão muito cindida do que foi a gestão, do que foi o governo Bolsonaro. Talvez os próximos capítulos da história deixem isso mais claro, uma visão pelo retrovisor dos acertos e dos erros do governo Bolsonaro. Já sobre o governo Lula, ele conta com uma certa lua de mel, como qualquer governante recém-eleito, certamente enfrentará uma oposição dura e talvez conte com uma avaliação positiva menor do que em seus outros governos e do que a própria Dilma Rousseff começou seu primeiro governo em 2011, mas aqui há 18% que acham que Lula fará um ótimo terceiro mandato, melhor dizendo, e 32% acham que vai ser bom. Então você tem aí 50%, metade da população que dá um voto de confiança nesse governo. Por isso, Lula tem aí uma grande missão, um grande objetivo, que é atender à expectativa dessa metade da população que fica nessa lua de mel, ou mais ou menos nessa lua de mel, e 18% de largada acham que ele fará um governo péssimo. Esses certamente são os bolsonaristas raiz que ainda não se conformam com a vitória de Lula. Deputado? Bom, Tiago, eu sou um pouco refratário em relação às pesquisas, até porque não só em 2022, mas em 2020, 2018, 2016 e até 2014, as pesquisas têm me decepcionado demais. Infelizmente, os institutos de pesquisas, aqui para mim, não têm cumprido o seu papel de fazer um levantamento científico de um determinado questionamento. Então, portanto, eu não acredito nessa pesquisa. E tem mais uma coisa importante. Essa pesquisa, ela, não vou dizer que ela é manipulada, mas ela está sendo maquiada porque o próprio povo, a própria população brasileira, ela não detém as informações consistentes e precisas para poder julgar o Bolsonaro no momento em que ele termina o seu mandato, no momento em que ele está saindo da presidência. E digo isso porque todos nós sabemos que nos últimos 4 anos, o presidente ele foi bombardeado por parte da imprensa, de uma forma leviana até. Tudo isso nós sabemos. Não houveram acordos de repasses de verbas para determinados veículos de comunicação, né, televisado, rádio, jornal, e quando isso não acontece, a imprensa praticamente se levantou contra ele. Foram 4 anos que ele, no jargão popular, tomou muita pancada da imprensa, com algumas exceções. E isso fez com que as informações do governo, as boas informações, o trabalho do governo, não fosse divulgado. Há tantas coisas boas que poderiam ser levadas ao público e que, infelizmente, ficaram escondidas. O resultado dessa pesquisa, com 38%, ele acaba sendo, obviamente, baixo. E não é essa a verdade. Se a gente for olhar o resultado das urnas, com 58 milhões de votos para o presidente Bolsonaro e 60 milhões para o outro, essa pesquisa deveria mostrar, no mínimo, 48 com 52 aí, aproximadamente. Aí eu acredito que o resultado seria justo. Por esse motivo é que eu continuo dizendo, as pesquisas hoje, elas estão prestando um desserviço à população. E aí eu vou coadunar 100% com o Mota. Para que serve isso? Onde vai chegar esse resultado? Para que serve esse resultado? O presidente Bolsonaro, ele sai com um capital político maravilhoso. Quem é o político no Brasil hoje que detém 58 milhões de votos? E se você projetar 2026 agora, vamos imaginar que nós estivéssemos chegando nas eleições de 2026, ele com certeza está na corrida presidencial para 2022 e absolutamente qualificado para ganhar a próxima eleição.